Silenciamos todos. Tá? Baruch Hashem, mais uma aula de Kabbalah. Pessoas de todos os lugares do planeta. Tá? Não falei do Brasil, eu falo do planeta Schumacher, porque a gente tem você aqui. Tá? Então, a gente está Baruch Hashem. Mais uma aulinha aí com o Rabino. Rabino, o palco é seu. Faz teu nome aí. Ok, pessoal. Bem-vindos a todos. A gente vai começar agora a nossa segunda aula de Kabbalah do nosso curso. Uma aula bem interessante que a gente vai falar muito sobre a alma de forma geral. Né? Tem muita coisa profunda, bonita, interessante. Apesar que a gente falou tudo sobre a alma, a gente não vai conseguir falar tudo, mas tem bastante coisa interessante que a gente vai conseguir abordar. Tá bom? Então, a gente vai começar agora. Eu vou compartilhar com vocês novamente um PowerPoint, onde a gente vai conseguir ir acompanhando e eu vou explicando. As perguntas vocês podem mandar no chat, vai cair e no final a gente vai responder as perguntas, tá bom? Então, qualquer pergunta pode colocar direto no chat, no final a gente comenta sobre isso, tá bom? Vou compartilhar com vocês agora. Já está compartilhado, Rabino. Você já está adiantado. Foi? Não, tá. Opa! De novo. Agora sim. Antes não estava, não. Para mim já tinha vindo. Então, beleza. Vamos começar, pessoal. Nossa alma. Eita. Eu vou começar a falar de uma forma bem geral sobre a alma, para a gente entender exatamente o que é alma, quais são os níveis de alma. E muitas vezes a gente tem uma visão muito errada sobre isso. Então, tem bastante coisa interessante para a gente tratar. Começar com alguns níveis de alma que existe. A gente tem o mineral. Dentro do mineral, pessoal, numa pedra, existe alma ou não existe alma? Isso depende como a gente vai definir a alma. Existem vários níveis. A alma é o que mantém a gente vivo, a gente existindo, e qualquer coisa no mundo existir tem que ter alguma coisa espiritual por trás que mantém aquilo existindo. Na linguagem da Kabbalah, a gente fala que Deus, ele criou o mundo através de palavras. Essas palavras, na verdade, seriam uma força espiritual que Deus colocou no mundo, que deu existência a toda a criação. E Deus mantém aquela energia espiritual, mantendo a criação a cada instante. Ou seja, para uma pedra existir, tem uma energia espiritual que mantém ela existindo. Por isso, mineral, em hebraico, a gente chama de domem. O que é domem? Domem vem da palavra dom, silêncio. Existe uma espiritualidade por trás, mas aquilo está em silêncio, não se movimenta, não se manifesta. Se a gente vê objeto, como é que é em hebraico, a gente tem duas palavras que a gente utiliza. Uma a gente pode falar davar. Davar vem da palavra dibur, fala, ou seja, tudo existe através da fala de Deus, ou seja, tem uma energia que mantém aquilo existindo. Ou a gente pode falar hefetz. Hefetz é objeto, vem da palavra hafetz, vontade. Tudo existe através da vontade de Deus. Ou seja, existe uma espécie de alma, uma espiritualidade por trás do mineral. Vegetal, somer, existe também um nível de espiritualidade por trás que faz com que aquilo, inclusive, cresça. O animal, rai, também tem uma alma, mas uma alma muito inferior ao ser humano. E o ser humano a gente chama de medaber, que tem um nível de alma a mais, onde tem a fala e também o racional, que a gente vai começar a explicar melhor. Eu quero começar agora a falar um pouco sobre a alma que está no mineral. Então vamos começar agora a entender. Nossas posses. O Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, um grande rebbe, ele escreveu no livro dele chamado Tzidkat HaTzadik,
E ele fala que a raiz espiritual de todos os nossos bens materiais está associada à nossa alma. Ou seja, se eu tenho algum objeto, e esse objeto é meu, a parte espiritual desse objeto, a alma desse objeto, vamos chamar assim, está conectada diretamente com a minha alma. Interessante, né? E ele fala também em relação aos nossos familiares, também todos estão conectados muito fortes com a minha alma. Mas vamos agora focar nos bens materiais. Se eu tenho um objeto, aquilo está ligado comigo. Ele fala, e amarás ao eterno seu Deus, chamar Israel, pessoal, a gente fala essa reza, ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, tem que amar a Deus com todo o nosso coração, uvchol nafshecha, com toda a nossa alma, uvchol meodecha, e com todas as nossas posses. E o que ele fala, muito interessante, ele fala, da mesma forma que meu coração tem que amar a Deus, a minha alma tem que amar a Deus, assim também as minhas posses têm que amar a Deus. Como é que uma coisa material minha vai amar a Deus? É exatamente essa ideia. Se a minha alma ama a Deus, tudo que é meu também tem esse amor a Deus. Mesmo que a gente não enxergue. Eu já vou mostrar como é que a gente vai ver isso na parte prática, pessoal. A gente vai ver umas coisas bem interessantes. Mas aparece em alguns lugares na Torá oral, Avot de Rabi Natan, Masechet Hulin, Bereshit Rabbah, em alguns lugares aparece sobre animais de grandes sábios do Talmud. O burro de Rabi Hanina ben Dossa, ou o burro de Rabi Pinchas ben Yair, que eles não queriam comer o que não fosse kasher, não queriam trabalhar no Shabat. Por quê? Era uma força na alma deles tão forte de amor a Deus, que aquilo se espalhava também para as posses deles e também para os animais deles. Ao ponto que os animais não queriam comer o que não fosse kasher. Habacuc, ele fala uma ideia interessante. Habacuc é um dos livros do Tanar. Pessoal, está na Bíblia. De uma forma muito interessante, está escrito Even Mikir Tizak. A pedra da parede vai gritar. E no Midrash, Torá oral fala que no futuro, quando uma pessoa for arrancar uma figa da árvore, a figa vai gritar, é Shabat, você não pode arrancar. Quando uma pessoa quiser ter relações proibidas, as pedras da parede vão gritar. Ou seja, a gente está vendo que tem alguma coisa espiritual por trás do material. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Olha a pergunta, pessoal. Você utilizaria uma caneta de Hitler? Será que tem alguma energia negativa num objeto de uma pessoa ruim? Faz alguma diferença para mim de quem é a caneta ou é simplesmente uma caneta? Você se mudaria para uma casa onde ocorreu um estupro e assassinato? Será que a gente entende que talvez tenha uma energia ruim naquela parede ou naquele local? Aqui a ideia ela é muito interessante. Tudo que a gente tem uma conexão com a nossa alma. E uma pessoa ruim, quando ela tem os objetos dela, esses objetos estão ligados com a alma dela. E por isso sim existe essa ideia. A caneta é de Hitler, eu não quero meter contato com nada que é dele. Tem uma energia ruim aqui. A casa de uma pessoa muito ruim também. Quando a gente compra uma casa ou aluga uma casa, a gente costuma tirar essa energia negativa que talvez tenha na casa. Para isso a gente faz um encontro, Hanukkah Tabait, inauguração da casa, palavras de Torá. Se costuma também pintar todas as paredes para tirar qualquer energia negativa. Existe. Por que fazemos mikve no utensílio? Está escrito que se eu pego um utensílio utilizado, que já foi usado por uma pessoa não judia e tal, e eu não sei quem é essa pessoa, e talvez tenha uma energia negativa. A gente também costuma levar os utensílios que a gente vai comer, panelas, talheres e tal, no mikve, purificar aquilo para aquilo começar a ter uma conexão com a minha alma. Aqui também tem a ideia do tish. É muito comum, quando a gente vai para Israel, quando a gente quiser participar de um tish,
A gente vai para... Vou explicar já o que é Tish. Tish, a tradução seria mesa, em Yiddish. E a ideia é que os Hassidim, depois da refeição de Shabbat de sexta-feira à noite, os alunos vão ao encontro do Rebbe. Fiz o meu jantar em casa, acabei meu jantar, eu vou agora para a refeição do grande Rebbe. E o Rebbe está lá com um monte de alunos, às vezes centenas de alunos. E ele pega um alimento, ele vai comer, ele faz a brachá, e depois do resto desse alimento ele passa para os alunos. Por quê? Ele é uma pessoa tão elevada, que uma coisa que é dele tem uma conexão muito forte com a alma dele. Aquilo tem uma elevação espiritual. E todo mundo quer pegar aquele alimento também e fazer uma brachá e também comer. Porque entende que é um objeto, é uma comida de uma pessoa muito elevada. Aquilo com certeza também tem uma energia muito elevada. Ou seja, a gente está vendo aqui uma coisa incrível. Dentro do mineral tem um espiritual. E esse espiritual que está dentro do mineral influencia diretamente também a nossa alma. Mas agora vamos começar a entender um pouco mais. A vida mineral. Escrito no Talmud, Tratado de Holin, cada uma das pedras sobre as quais Yaakov se deitou, disse: sobre mim o tzadik colocou sua cabeça. Tratado de Sofrim, Hillel, ele entendia a linguagem dos montes, vales, árvores e animais. Aparece isso também sobre o rei Salomão. Salomão Amelech entendia a linguagem dos animais e tal. Quer dizer, tem uma espiritualidade por trás do material. Assim também o Rambam, Maimônides, Moreh Nevuchim, ele fala que os próprios planetas têm uma alma e uma vontade. Ou seja, a gente começou a sair agora do pensamento do mundo material desconectado do espiritual. Tudo que tem no mundo material, mesmo o mineral, também tem uma alma. E de quem é essa pessoa tem uma conexão com a alma dela. E se for um objeto de uma pessoa muito boa, aquilo tem uma espiritualidade a mais. Se for um objeto de uma pessoa ruim, aquilo tem uma força negativa também. E por isso também, na época do templo, quando iam preparar as coisas para o templo, se costumava fazer mikve em vários objetos. Purificar. Por isso é tão complicado a gente roubar o objeto de alguém, aquilo está conectado com a alma da pessoa. Até agora, a gente entrou na parte da alma do plano mineral. Vamos agora começar a entender sobre a alma nossa como seres humanos. Essa foto que a gente está vendo aqui é uma foto bem interessante, que mostra como é que é a preparação do vidro. Né? A pessoa vai botar a areia para esquentar, fica muito, muito, muito quente. Começa a formar o vidro e depois, através de um canudo, ele assopra para montar a estrutura de como seria o vidro que eu quero utilizar. Vem o Nefesh HaChaim, ele fala, assim é a nossa alma. O nível mais alto da nossa alma, chamado de Neshama, que eu já vou explicar o que é como se ela estivesse na boca da pessoa que vai soprar. O Ruach, que seria o segundo nível da nossa alma, é como se ela estivesse no canudo. O Nefesh, o nível mais baixo da nossa alma, é o que ele está na estrutura de vidro que ele está soprando. Vamos tentar explicar um pouco melhor? O Nefesh, o nível mais baixo, está dentro do nosso corpo, o nível mais baixo da nossa alma. O Ruach, ele está no nosso corpo, mas é como se fosse um canudo conectando com Deus. E a Neshama, que é o nível mais alto, é como se estivesse dentro da boca de Deus. Por isso a gente fala que a nossa alma é como se fosse uma parte de Deus. Ok? Adam, primeiro homem, ele tinha a Neshama, esse nível mais elevado, dentro de seu corpo. Mas com o pecado, ele a perdeu
E a partir de então ele passou a pairar sobre ele, fica acima da gente, mas não entra diretamente no nosso corpo. Moshe chegou nesse nível, da alma entrar dentro do corpo. E por isso ele se diferenciou de todos os outros seres humanos. A espiritualidade da alma de Moshe entrou tão forte dentro dele, que ele não precisava nem mesmo se alimentar no Monte Sinai. 40 dias e 40 noites. A face dele brilhava. Era a luz da alma. Ele chegou num nível muito, muito elevado, mais do que todos os outros seres humanos. Esse foi o nível, na verdade, de Moshe, e por isso ele conseguia ter o contato direto com Deus. Foi o único profeta que falava diretamente com Deus, acordado. Ele não precisava perder os sentidos, ele não precisava sair de si, porque a alma de Moshe entrou dentro do corpo, o nível da Neshama. Explicando melhor, vamos começar com o nível mais baixo da nossa alma, quadradinhos de baixo, Nefesh. O nível mais baixo, Nefesh, ele está associado à ação, instinto, está ligado com o nosso sangue, fígado. Vamos explicar isso bem. O Nefesh é o nível da nossa alma que tem todos os animais. Ela está ligada com o movimento. Movimento, instinto, ação. Quando a gente, por exemplo, dorme em cima do nosso braço, é muito comum a gente acordar o braço dormente. E às vezes acontece da gente nem conseguir se movimentar. Por quê? A circulação, o sangue é o que traz o movimento. O nível mais baixo da nossa alma está ligado, como a gente falou na aula passada, com o mundo mais baixo, Asiá, que é o mundo da ação. E por isso, quando a gente está aqui embaixo no mundo físico, o importante para a gente é a ação, é a atitude. Não adianta no nosso mundo eu ter todas as intenções do mundo se eu não tiver a ação. E por isso, quando a gente reza, para conectar a nossa reza no plano material, eu preciso movimentar os lábios. A ação. Segundo nível da nossa alma, Ruach. Ruach está ligado com a nossa fala e com o nosso sentimento. Está ligado com o coração. A gente associa muitas vezes o coração ligado com o sentimento. Ruach, a tradução pode ser vento também. Quando a gente fala, sai um ar. Isso está ligado com o segundo mundo espiritual que a gente falou. Mundo de Yetzirah. Para eu conseguir chegar no segundo mundo espiritual, a gente tem a nossa fala. Isso é o que difere o ser humano de todos os outros animais. Terceiro nível da nossa alma, Neshama, está ligado com o nosso pensamento, com o nosso cérebro. Quando eu quero, e o terceiro mundo espiritual, se eu quero trazer alguma coisa do mundo espiritual para o mundo material, obrigatoriamente eu passo pelas 3 etapas. Pensamento, fala e ação. Por isso, quando a gente reza, o ideal é a gente ter o pensamento, a intenção, a fala e o movimento dos nossos lábios. Se eu rezar sem movimentar os lábios, é claro que Deus sabe tudo o que a gente pensa. E eu estou mexendo sim no mundo espiritual, no mundo da Neshama, mas eu não estou conseguindo trazer isso para o mundo material pela Kabbalah, uma vez que eu não tenho a ação. Isso é muito importante na Torá, e por isso a gente sempre tem coisas ligadas com a atitude, com a ação, com o fazer aqui no nosso mundo. Uma maldição, a pessoa pensa uma coisa ruim, fala uma coisa ruim, mexe os lábios, ela está trazendo alguma coisa negativa para o mundo. Abençoar é a mesma coisa, pensamento, fala, ação. Mas a gente falou na aula passada que ainda tem mais 2 níveis da nossa alma que a gente vai falar já já. E os níveis Hayá e Yehidá. Os 2 níveis mais elevados da nossa alma. O que é isso? O Nefesh HaChaim, ele fala, Adam, o primeiro homem,
conseguiu atingir esse nível no corpo em vida. E por isso era para ele viver para sempre. Hanor e Eliyahu Hanavi, eles quando conseguiram chegar nesse nível, eles tiveram que sair do mundo. Não dava para aguentar um nível tão elevado vivendo aqui embaixo. Após a ressurreição dos mortos, a gente vai voltar a atingir esse nível, ou seja, o nível de Hayá e Yehidá, né, que seriam os mundos elevados mais espirituais que existem, Adam, Kadmon e Atzilut, a gente só vai chegar após a ressurreição dos mortos no Olam Haba, mundo vindouro. A raiz das almas de todo o Israel é chamada Knesset Israel. Vamos explicar isso que é muito, muito interessante. Quando a gente chega no nível mais alto da nossa alma, não é uma alma individual, pessoal. É uma alma única, que traz uma conexão muito forte entre todos nós. Se a gente consegue chegar nesse nível de alma, se conectar com isso, não existe o mal, não existe pecado. Tudo a gente consegue chegar num nível muito elevado. Como é que a gente consegue chegar nesse nível? Quando a gente tem a união. Quando eu começo a vencer a minha individualidade e eu começo a pensar nos outros. E por isso na reza o tempo todo, a gente reza no plural e pede por todos e reza por todos. Quando a gente vence esse sentimento de eu sozinho e as minhas necessidades individuais, a gente se conecta com essa alma no nível mais elevado. Por isso está escrito aqui na nossa geração, uma geração muito especial. É a geração da vinda de Mashiach. E mesmo que muitas vezes a gente tem coisas erradas, mas a nossa geração tem uma grande conexão com o global. O tempo todo a gente vê pensamentos e vontades e projetos e ideias para fazer para os outros, para ajudar a Israel. Isso a gente vê o tempo todo. E mesmo que às vezes alguns a ideia não é uma ideia tão correta ou tão legal, mas tem sempre esse pensamento de fazer pelos outros. Isso a gente se conecta dessa forma com o nível mais elevado da nossa alma. Alma animal. Vamos agora explicar sobre o nosso nefesh, nível mais baixo da nossa alma. E aqui tem uma ideia também muito interessante. Se divide basicamente em 4 formas, que a gente nomeia como fogo, água, ar e terra, os 4 bases da criação. E dentro dessa alma animal, vamos começar de baixo, a terra, que é o mais pesado, está ligado com a preguiça e a tristeza. Isso é a nossa alma animal, às vezes bota a gente para baixo de uma forma muito pesada. Segundo, ar, bobeiras, palhaçadas, coisas em vão, que não levam a nada. E às vezes a gente vive muito a vida, e com a nossa alma animal levando a gente um pouco para baixo, o tempo todo falando besteira e bobeira, sem viver com um sentido verdadeiro no mundo. A água está associada aos desejos materiais excessivos, e o fogo, que está ligado com orgulho, nervosismo, às vezes é uma coisa que acende muitas vezes dentro da gente. Isso seria o nível da nossa alma animal. Vamos explicar isso bem? De acordo com o Tânia, e de acordo com a Kabbalah também, existe uma briga entre a nossa alma animal e a nossa alma divina. A nossa alma animal, que seria o nefesh. Nessa alma, a gente quer o tempo todo receber. E tudo para si. É um egoísmo muito forte interno, que é o instinto de qualquer animal, que ele busca sobrevivência e busca tudo para si. Isso é a nossa alma animal. Já a nossa alma divina, ela é exatamente o contrário. O que ela quer? Ela não quer receber. Ela quer dar. Ela quer fazer o bem. Ela quer ajudar. E a nossa alma divina, ela tem que entrar em conflito com a nossa alma animal. A nossa alma animal muitas vezes fala, calma, agora não, preguiça. A pessoa fica para baixo, a pessoa não age, a pessoa não faz as coisas que deveria fazer. A alma animal tenta puxar, não, fica aí, fica na tua. Às vezes bobeira, palhaçada, perder um tempo que a pessoa poderia estar fazendo coisas maravilhosas, ajudando pessoas que precisam. Mas a gente joga o tempo fora. Desejos materiais, tudo para si, para si, para si.
Orgulho, quem mexe comigo é tudo meu. Mexeu comigo. Em vez de eu tentar ajudar o próximo, eu quero defender o meu ego. Essa é a grande sacada que a gente tem que entender. A nossa alma animal puxa a gente para baixo, o tempo todo para receber, e a nossa alma divina quer o tempo todo dar. Conflito interno que a gente tem. Faíscas da nossa alma. Agora vamos começar a entrar mais forte também na Kabbalah. A nossa alma se divide em várias faíscas, vamos chamar assim. Várias pequenas partes. Vem o Or HaChaim HaKadosh, Rav Chaim Ben Atar, ele se baseado no Arizal, ele fala que a gente tem o mesmo número de faíscas do que dias de vida que a gente vai ter. Ou seja, Deus já definiu quantos dias a gente vai viver. Quando ele colocou nossa alma no mundo, ele já colocou o mesmo número de partes de alma do que dias de vida. Todo dia, quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sai e não volta mais. O que acontece com essa parte da alma no plano espiritual? Ela é julgada pelo que a gente fez aqui embaixo nesse dia. E por isso, pela Kabbalah, está escrito que é muito importante a gente sempre pensar antes de dormir. Como foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou pedir desculpas para Deus. Se eu errei com alguém, eu preciso me preocupar de pedir desculpa para a pessoa. Esse dia não volta. Cada dia de vida é um presente que Deus dá para a gente. E a gente não pode abrir mão de um dia com bobeira, jogando tempo no lixo. Por que vivíamos mais no passado? Ele também explica. Ele fala que no passado Deus dava muitas partes de alma para a gente. E por que ele dava muitas partes de alma? Porque ele confiava que a gente ia trabalhar, lapidar essas partes de alma, vivendo da forma correta. Só que muitas vezes o que aconteceu foi exatamente o oposto. A gente danificou. Então Deus definiu, eu vou dar poucas partes de alma, faíscas de alma, para a pessoa trabalhar da forma correta, para a pessoa poder melhorar. Quando a pessoa começa a viver a vida passa muito rápido. Logo ela começa a perceber, já começar a vir a velhice. E é o momento da pessoa começar a pensar, calma aí, o que eu fiz durante a minha vida? Porque porque envelhecemos, na verdade, né? Por que a gente envelhece? Na verdade, ele fala, já que partes da alma estão saindo, chega uma hora que a gente já está mais para lá do que para cá. O corpo começa a perder a força. Isso é um alerta para a gente, que a gente precisa pensar mais no nosso lado espiritual e menos do nosso lado material. Esse é o motivo da gente dormir, para essa alma subir no plano espiritual. A gente é julgado. Está escrito que isso, inclusive, é uma bondade de Deus. Uma parte da minha alma já subiu. Se eu fizer besteira aqui embaixo, eu não vou danificar essa parte de alma que está lá em cima. E agora vamos para um conceito bem interessante ligado com a nossa alma. O que a gente chama de tselem, ou talvez uma certa sombra. No Zohar, na Kabbalah, está escrito: todas as almas ficam perante Deus até o momento de descerem para o mundo na mesma forma física que virão para o mundo. Ou seja, existe uma forma para a alma. E a alma está lá no mesmo formato perante Deus. Até ela vir para o mundo. Antes de descer para o mundo, a alma, com esse mesmo formato, se apresenta perante Deus e jura que seguirá o caminho correto. No Zohar fala também que todas as almas estavam no Monte Sinai, no momento do recebimento da Torá, no mesmo formato que eles vão ter físico em vida. Ou seja, existe um nível de formato da alma no plano espiritual. O que é isso? Vamos entender melhor? Nishmat Chaim, um livro bem interessante também de Kabbalah, e fala muito sobre a nossa alma.
Ele fala, a diferença entre as faces das pessoas vem da diferença entre as almas. O corpo físico é o espelho do corpo espiritual. Ou seja, ao contrário. A nossa alma tem um formato físico no plano espiritual. É físico que se botar a mão atravessa, como a gente mostrou nessa foto aqui. E esse formato do corpo espiritual é o que dá origem ao nosso corpo material aqui embaixo. No Gesher HaChaim, ele fala que um pouco antes da morte sai o Tselem. Isso que a gente está vendo na foto acontece um pouco antes da morte. Sai o Tselem do corpo e algumas pessoas com sensibilidade espiritual conseguem ver. Tem pessoas que veem, é raro, mas existe. Às vezes acontece até de ter algumas coisas estranhas acontecendo na sala, mas a alma começa a se desconectar do corpo um pouco antes da morte. Esse é o nível mais baixo da nossa alma. A gente chama o Tselem, está abaixo ainda do Nefesh. Mas é uma coisa que existe. Brachot, no tratado de Brachot, no Talmud, Rabbi Yochanan ben Zakkai viu, antes de sua morte, o rei Hizkiyahu que já havia morrido. Ele virou e falou, eu estou vendo aqui a alma do rei Hizkiyahu, preparem uma cadeira para ele. Ele viu no mesmo formato físico que ele tinha em vida. No Zohar, na hora que a pessoa morre, ela recebe a permissão de ver seus parentes e amigos que já faleceram, da mesma forma que eles eram quando viviam no mundo. Adão e Havá. Como é que é a história de Adão e Havá? A gente vai quebrar muito o entendimento superficial que a gente tinha. No livro Da'at Tvunot, o Ramchal, um dos grandes cabalistas do nosso povo, ele fala que o corpo de Adão era espiritual e por isso viviam no Gan Eden. Pessoal, o Gan Eden não é material como a gente entende. Não é aquele mundo material que ele foi lá e estava no jardim e comeu uma fruta. Era uma coisa espiritual. Se a gente fosse encontrar com Adão, se a gente quisesse encostar nele, a nossa mão atravessaria. A fruta era uma fruta espiritual. O nível que ele estava, a gente chama de Gan Eden Tarton. O Gan Eden inferior. O nível mais baixo do Gan Eden, ele tem sim uma espécie de forma. Não aconselho a ver, mas quem viu o Nosso Lar, de Chico Xavier, aparece como se eles estivessem vivendo num plano material, só que era espiritual. Isso seria o Gan Eden inferior. E por isso a gente fala quando uma pessoa morre que ele vai descansar no Gan Eden. Mas existe o Gan Eden superior, que é muito mais elevado e não tem esse formato físico que a gente está falando agora. Provas disso é muito interessante. Quando a gente começa a ler na Torá, a gente vê que a cobra falava. Cobra fala, pessoal. Aparece que no Gan Eden, no meio do Gan Eden, tinha uma árvore da vida que se ele comesse, viveria para sempre. Então existe uma fruta que eu posso viver para sempre. Viver para sempre no plano espiritual. Deus expulsou o homem do Gan Eden e falou para não voltar. Mas ele fala quais são os limites aonde que é o Gan Eden. E Deus fala que colocou um anjo com uma espada giratória nas portas do Gan Eden. Pessoal, existe um anjo com uma espada giratória? Dá para ver esse anjo, está escrito isso na Torá, para impedir a gente de retornar. Esse anjo, na verdade, é o anjo da morte. A espada gira, mostrando qual é o nível espiritual verdadeiro de cada um de acordo com as suas atitudes. Muito interessante. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa muito boa, mas ninguém dá nada para ela nesse mundo, a pessoa é desprezada e tal, quando chegar no mundo verdadeiro, a espada vai virar e ele vai estar num nível espiritual muito elevado. E assim também, uma pessoa muito ruim, que dá muito rica, influente e tal, a espada vai virar também, ele vai estar no nível que ele deve estar, de acordo com as atitudes dele. Quando a gente chega no plano espiritual do Gan Eden, aí sim a gente vai viver para sempre. O Gan Eden é no plano espiritual
e ao lugar onde as almas ficam. As frutas também não eram materiais, como a gente colocou. Isso que a gente está falando é o Gan Eden no nível mais baixo que tem. E agora a gente vai ver também uma novidade sobre o inferno. O livro Nishmat Chaim, ele fala também sobre o nível mais baixo do inferno. E ele fala que no plano espiritual, no inferno não há um sofrimento. No inferno há um sofrimento em função de nossas atitudes. A alma não sente esse sofrimento físico. E por isso precisa existir uma espécie de corpo espiritual que sente a dor da alma. Ou seja, existe um nível também de sofrimento no inferno. Pessoal, a gente vai dar uma aula explicando sobre o que é o inferno. O inferno nada mais é do que uma bondade de Deus. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Agora, existe também uma espécie de sofrimento e dificuldade, vamos botar entre aspas, física, para a alma num nível mais físico, vamos chamar assim. Ou seja, tem um nível da alma muito baixo, que tem o mesmo formato do corpo físico. Então, se a gente vai resumir, o que a gente falou até agora? A gente falou que, primeiro, existe uma alma, uma espiritualidade em tudo que tem na criação, incluindo no mineral. E tudo tem uma energia que Deus manda que mantém a existência do nosso mundo. Depois a gente entrou um pouco sobre a nossa alma, e falamos sobre a alma divina, a alma animal, o conflito que a gente tem dentro da gente, os 5 níveis da nossa alma, que está ligado com movimento, fala, ação. Falamos sobre os níveis mais elevados, que é uma alma única que conecta a todos nós, que isso também é uma ideia muito importante. E a gente entrou também no nível mais baixo da nossa alma, que está ligado com o formato físico, só que é espiritual. Tem pessoas com sensibilidade que veem. Conheço 2 amigos meus que eles têm uma sensibilidade de ver essas coisas espirituais e ver quando tem alguma alma ou alguma coisa assim, mas isso não é uma coisa muito normal. A força da nossa alma é muito grande. E aqui, para a gente finalizar essa parte, eu queria colocar uma ideia muito importante, lembrando o que a gente falou na aula passada. A gente colocou que a nossa alma ela passa pelos 5 mundos espirituais, conectado diretamente com Deus. E se eu quiser realmente fazer com que eu trazer toda essa espiritualidade, a revelação de Deus, o bem e a bondade de Deus para o mundo material, eu preciso passar por todas as etapas da minha alma. Como é que eu me conecto na minha alma no nível mais elevado? É quando eu venço o meu sentimento de egoísmo interno e eu consigo me conectar com todos. Querer o bem de todos, rezar por todos. E essa é uma das ideias da gente rezar com o Minyan. Rezar no plural. Para a gente chegar nesse nível mais elevado, exige também a alegria. Depois que eu cheguei nesse nível, eu desço mais um nível, e agora eu tenho que ter a intenção e rezar com todo o coração. Depois que eu tiver a intenção, eu preciso verbalizar. E depois de eu verbalizar, eu trago isso para o plano material também, através de movimento da minha boca. Isso é o que a gente faz também em Rosh Hashanah. Quando a gente vai fazer o Simanim de Rosh Hashanah, eu vou comer uma maçã e eu quero pedir para Deus que eu tenha um ano bom e doce. Adianta, pessoal, comer uma maçã com mel? Não. Não adianta nada comer uma maçã com mel. Mas quando eu tenho a intenção, a reza, que eu peço para Deus que eu tenha um ano bom e doce, junto com a fala, Yehi Ratzon, eu faço um pedido e eu faço a brachá. Junto com uma ação física ligada com o nosso nível mais baixo da nossa alma, de eu pegar uma coisa e colocar dentro de mim, juntando pensamento, fala e ação, eu trago realmente coisas boas aqui para baixo. Ideia da maçã? A maçã simboliza os prazeres espirituais, o mel simboliza os prazeres materiais, e a gente quer juntar os dois através de um pedido e rezando para Deus e colocar isso dentro da gente, com a ideia do pensamento, fala e ação. Nefesh, Ruach e Neshama. Ok, pessoal, vamos para nossas perguntas.
Mozart, contigo. Pera aí, Rabino, já vai. Dá um minutinho. O Mozart tá muito ansioso, calma. Rabino, manda um alô pro pessoal que tá no Facebook assistindo a gente ao vivo. Alô para todo o pessoal que está no Facebook. Bem-vindos ao nosso curso de Kabbalah. Vamos agora para a parte das perguntas e respostas. A gente conseguiu desenvolver, a gente falou bastante coisa, né? Teve muitos assuntos ligados com a alma. Agora vamos para a parte das perguntas. Você mandou aqui para mim, André? Mandei aí no chat, pode dar uma olhada. O pessoal que sim. tá pergunta é só mandar no chat aqui, tá bom? Tá, vamos lá, galera. Rabino, primeira pergunta estão trazendo para a gente aqui, se há alguma restrição entre a pessoa usar roupas ou algum tipo de objeto de outra pessoa, justamente porque tem nela uma alma do dono do objeto dela. Aquele assunto que você falou antes, entendeu? Se tem algum problema aqui. Olha, proibição não tem. Mas se a gente sabe que é uma pessoa... Desculpa, ruim... Rabina, desculpa. Aquela completa também, porque quando a gente vai comprar roupa em brechó, né? Você vai comprar roupa usada e tudo mais, você não faz nem ideia de quem vê aquelas roupas. Então, como é que funciona isso? Não, é verdade. Você tem, a pergunta é uma pergunta muito boa. Pode ter sim uma influência ligada com a pessoa que era dono da roupa. Não tem nenhuma proibição da gente usar, tá? E se a gente quiser usar e na dúvida quiser tentar fazer alguma mitzvah relacionada também com aquilo ou com aquela roupa, a gente traz uma santidade, alguma coisa espiritual também para aquela roupa. Mas não é proibido. O que não se pode usar de roupa, não é que não se pode, não é legal, é o sapato. Sapato de uma pessoa que faleceu. Isso tem um costume da gente não utilizar. Por que tem esse costume? Porque o sapato ele está sempre ligado com o nosso corpo físico. A gente falou também na aula passada que só a pontinha da alma entra no nosso corpo. Assim também, só a pontinha do corpo entra no sapato. Ou seja, tem uma comparação do sapato com o corpo e do corpo com a alma. Tirar o sapato tem um simbolismo associado à morte. Separar o corpo da alma. Desculpa, a alma do corpo. Né? Fazer essa separação. E por isso usar o sapato de uma pessoa que faleceu não é um bom sinal. Não é proibido. De forma geral, usar uma roupa de alguém, eu não diria que tem nenhum problema, mas se a gente sabe que é uma pessoa ruim, eu não aconselho. Ok. Bom, vamos lá. Rabino, outra pessoa traz o seguinte, o que a Kabbalah fala, o que ela diz sobre o que significa um animal na família? A pessoa que tem um animal na família, ela passa, sei lá, 10, 15 anos com esse animal de estimação, se cria-se uma conexão aqui a ponto de talvez quando esse cachorro morrer, talvez a alma dele venha como um neném para essa família. Não chega nesse ponto porque há um nível de alma diferente. Na verdade, o que acontece, como a gente falou, tudo que eu tenho está ligado com a minha alma. Então, se eu tenho um cachorro, aquilo tem sim uma conexão de alma comigo. Mas o nível da alma de um animal é diferente do nível da alma de um ser humano. Né? Pode até acontecer, né? Isso a gente vai falar numa aula quando a gente entrar em reencarnação, de ter partes de uma alma, faíscas, partes de uma alma de um ser humano que esteja dentro de um animal. Isso pode acabar acontecendo sim, né? Nesse caso, poderia sim acabar acontecendo de voltar dentro de um ser humano, mas não é o normal disso acontecer. De qualquer forma, já que o nível da alma é diferente, a gente nunca fala que a alma de um cachorro pode voltar como um ser humano. O que a gente sempre fala é que partes da alma de um ser humano poderia entrar junto com a alma de um cachorro. Essa que seria a diferença. Mas isso a gente vai tentar, quando entrar em reencarnação, a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais esse assunto, Bezerat Hashem. Muito bom. Pergunta seguinte, Rabino, quando você falou sobre quando a gente dorme, né, que uma faísca, uma partezinha da nossa alma ficam lá em cima. Mas e como funciona, então, quando a gente depois faz o moderni? A gente agradece pela volta da alma? Como é que é isso? Pergunta boa. A gente colocou aqui
duas coisas. A gente colocou os níveis da alma e as faíscas da alma. São duas coisas diferentes. É porque é difícil a gente explicar, porque a alma, na verdade, é uma coisa só. Não são várias almas que a gente tem. É uma coisa que está conectada com a outra. É uma única alma, com vários níveis. Quando a gente dorme, o nível mais baixo da alma, que seria o nefesh, a nossa alma animal, ligado com o movimento físico, é o que está conectado com o nosso corpo. E por isso, quando a gente está dormindo, a gente consegue continuar vivo, respirar, batimento cardíaco, a gente está vivo, mas a gente está vivendo simplesmente com a nossa alma animal, com o movimento físico. Toda a parte racional, entendimento, até mesmo a fala, aquilo, a nossa alma está no plano espiritual. Quando a gente acorda, esses níveis da alma, eles retornam. E por isso a gente fala Modé Ani. Mas aquela faísca da alma que subiu, não volta mais. Por isso a gente fala que o sono é 1/60 da morte. Existe o porquê 1/60, porque 1/60 se anula. A gente continua vivo, mas tem alguma coisa aqui. Tem uma pequena parte da alma que saiu e não volta mais. Teve os níveis da alma que saíram e que vão sim retornar. E por isso a impureza espiritual que a gente tem quando a gente acorda é muito forte. Teve uma certa morte aqui. Essa impureza está sempre ligada com a falta de vida. E por isso, quando uma parte da nossa alma sai, a gente fica com a falta de vida e isso atrai uma impureza espiritual. E quando a gente acorda, a nossa alma volta, as impurezas se concentram na ponta das nossas mãos, dos dedos. Por isso, quando a gente acorda, a gente fala Modé Ani, e é importantíssimo. Assim que a gente acorda, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é tirar essa impureza. Para isso, eu preciso ir no lugar mais próximo que tem da minha cama, seja no banheiro ou onde for, enche um copo de água e eu vou jogar na mão direita. De acordo com a Kabbalah, quando eu jogar na mão direita, toda a impureza espiritual da mão direita vai para a esquerda. E aí eu vou encher novamente o copo e jogar na mão esquerda. A impureza espiritual que estava na esquerda vai para a direita novamente. E aí eu vou ter que jogar novamente na direita e tudo vai para a esquerda. E só quando eu jogar 3 vezes em cada mão, aquela impureza espiritual vai embora. Por isso a gente faz 6 vezes lava-mão de forma intercalada. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, utilizando um copo. Se eu não faço isso, essa impureza espiritual me acompanha o dia inteiro. E essa impureza está associada justamente a falta de vida, a alma que subiu, a faísca que não volta mais, ou até mesmo aos níveis de alma que subiram e que realmente vão voltar, mas enquanto eles estavam fora, isso causa também uma impureza. Muito bem. A gente você falou na aula sobre alugar casa, comprar casa. A pessoa está perguntando aqui, você acabou de comprar um apartamento, né? Você vai fazer... O que você tem que fazer exatamente? Precisa fazer uma capará? Tem alguma reza especial, brachot especial? Ou tem uma brahazia que já é suficiente? O que na prática a gente tem que fazer? E o que seria bom fazer? O que é obrigatório de fazer é a mezuzá. A mezuzá, a gente tem o nome de Deus, né, o Shema Israel, e a gente coloca em todos os recintos da nossa casa, com exceção do banheiro. Não é só na porta principal. A porta principal as pessoas acham que é a porta principal porque é para proteção para o que vem de fora. Na verdade, não é somente proteção. Eu quero trazer a presença divina para cada recinto da minha casa. Isso é muito forte, né? Deus deu para a gente, graças a Deus, um apartamento, uma casa onde viver. A forma de eu agradecer é eu conectar Deus com o meu lar, através de colocar mezuzá em todas as portas. É aconselhável também a gente fazer uma cerimônia de Hanukkah Bait. Não é obrigatório, mas seria a inauguração da casa. Isso se faz através de juntar um grupo de judeus e a gente dar uma aula de Torá, com rezas, onde a gente quer trazer a santidade para aquele lar, para aquela casa. Também é aconselhável, se possível, a pessoa pintar a casa. Porque se tiver alguma coisa, energia negativa e tal, a gente colocou agora uma camada que cobre qualquer energia negativa que possa estar naquele recinto. Então, de forma geral, é aconselhável colocar mezuzá, fazer uma cerimônia de inauguração da casa
E, se possível, pintar a casa também é uma coisa que seria legal, né? Mas obrigatório mesmo seria somente a mezuzá. A verdade é que qualquer mitzvah que a gente faz em casa, a gente está trazendo a santidade para casa. Seja fazer um kiddush no Shabat, o acendimento das velas de Shabat, tudo que a gente faz, a gente está trazendo uma energia positiva. Isso sempre é muito importante. Tá bom. Tem um mixinho aqui de duas perguntas. É o seguinte, a pessoa pergunta, além dessa questão, a gente sabe que o ser humano está ligado muito com a genética, né? Papai é assim, mamãe é assim, o filho vai nascer assim. Mas a pessoa está perguntando qual a influência da alma no biotipo da pessoa, né? Como é que vai ser ela fisicamente. E, em paralelo, tem uma outra aqui trazendo, por exemplo, que a criança, já escutaram que a criança ela tem aquele rostinho muito bonitinho, fofinho e tudo mais. Tem alguma ligação porque a alma é novinha em folha e quando vai ficando mais velho vai perdendo as faíscas, vai ficando mais murchinha? Tem alguma ligação? Essas duas perguntas aí. Tá, pergunta boa. A beleza física da pessoa também está associada a uma beleza da alma. E se a pessoa tiver uma beleza muito grande, isso mostra que ele tem uma alma também muito especial. O problema é que a beleza física, ela pode levar a pessoa a caminhos que são muito complicados e comprometer a alma dela. Né? Às vezes, se a pessoa usar a beleza da forma errada, isso pode ser muito complicado para a vida dela. O neném, ele nasce, realmente, por um lado, a gente fala que tem uma alma muito pura. A pessoa não chega a fazer, não fez ainda coisas erradas. Né? Acabou de nascer. Por outro lado, está escrito que a criança, quando nasce, ela só tem Yetzer Hará, ela não tem ainda o Yetzer Tov. Ela só tem uma Yetzer Hará, a gente fala que é um instinto negativo dentro dela. E não tem ainda o instinto positivo. O que é isso? Até os 13 anos tem esse instinto negativo, só no Bar Mitzvah que recebe o Yetzer Tov. A ideia é um egoísmo interno. E é um egoísmo interno necessário e eu diria até mesmo positivo. O neném precisa chorar para obter tudo o que ele quer. E isso é importante para o crescimento dele. Então, o que a gente fala em relação ao neném? Aparece no Midrash uma ideia muito bonita. Deus quer mostrar desde o início aonde a gente tem que chegar. A gente chegou aqui no mundo com uma alma muito pura, muito fofa. E o rei Salomão, ele fala que a gente chegou aqui no mundo como se fosse um rei. Onde todo mundo quer falar que bonitinho, que fofinho, deixa eu pegar no colo, que bonitinho e tal. Igual um rei. Mas igual um rei sem mérito próprio. A gente não se esforçou para isso. Naturalmente a gente nasceu bonitinho, fofinho e tal. No decorrer da vida, a gente vai ter que trabalhar para a gente voltar a ser, mesmo na velhice, o que a gente era quando a gente nasceu. Só que dessa vez, por mérito próprio e por esforço. E a pessoa que vive uma vida inteira fazendo bem, buscando valores, chega no final da vida, todo mundo vai falar, uau, essa pessoa também é um rei. Essa pessoa tem muito que me ensinar. Essa pessoa tem muitos valores para me passar. Então, na verdade, a Hashem, ele bota a alma de um jeito, de forma natural, a gente já nasceu num nível bonito e puro. Durante a vida, a gente tem que trabalhar para quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente também chegar a ser bonito e puro internamente, através dos nossos valores. A velhice nada mais é do que um lembrete de Deus que a nossa vida não é para sempre, para a gente não valorizar demais o material, para a gente entender que o material, o corpo, é passageiro, o corpo é somente uma roupa para a alma. E a gente lembrar o que de verdade é importante para a gente levar para o plano espiritual e através da gente lembrar o que vai ser depois do plano espiritual, a gente vai conseguir viver uma vida atualmente com muito mais valor. Essa que seria, na verdade, a ideia. Respondi? Não sei se eu respondi. Sim. Tá. A pessoa até falou, olha só, outra coisa, se o pensamento está relacionado com o terceiro nível da nossa alma, que é a coisa mais elevada,
Por que o judaísmo, a ação é que é mais importante? Que você falou na aula aqui, o Lamaciá, que é o mais importante. Muito bom, muito bom. Eu vou responder da seguinte forma. A famosa pergunta, né? O que é mais importante, a ação ou a intenção? Na verdade, no nosso mundo, se eu tiver intenção sem ação, eu não fiz nada. Se eu tiver toda a intenção do mundo de ajudar uma pessoa e eu não ajudar, eu não fiz nada. Se eu tiver toda a intenção do mundo de eu colocar tefiline e eu não colocar, eu não fiz nada. Se eu tiver toda a intenção do mundo de rezar, mas eu não rezar, eu não fiz nada. Se eu tiver a ação sem a intenção, eu fiz. Eu pode até ser sem intenção, mas eu ajudei uma pessoa. Pode até ser que eu não tive intenção nenhuma, mas eu falei o Shema Israel, eu acendi a vela de Shabbat. Só que se eu tiver ação sem intenção, o nível da minha mitzvah é pequeno. Se eu tiver ação com intenção, o nível da minha mitzvah é gigantesco. Eu cheguei no terceiro nível da minha alma, no terceiro mundo espiritual. Agora, se eu tiver só intenção sem ação, eu acabei não fazendo nada. Ou seja, a intenção é maior do que a ação. Mas a intenção sem ação não está valendo. Então, no nosso mundo material, a gente tem que ter a ação. Mas se eu conseguir no mundo material fazer a ação com a intenção, aí sim a minha mitzvah vira gigantesca. Intenção é mais do que ação. Mas a intenção sem ação, eu acabei não fazendo nada. Essa seria a ideia. Ok, Rafa, vamos lá. Vamos para a última pergunta, galera, que estão bombardeando aqui. Está ficando meio complicado de administrar e daqui a pouco a gente tem que encerrar aqui. André, tu encerra depois aí no Face para mim, tá? Rafa, seguinte, o livre-arbítrio pode fazer com que o número de dias de vida que a Hashem nos deu seja alterado? Como é que a gente pode alterar esses dias aí? Tá na contagem lá que era para viver só 30 anos, mas minhas atitudes aqui podem fazer com que esses 30 anos aumente para 100? Como é que funciona isso? Pergunta muito boa. A gente vai explicar melhor isso quando der a aula de reencarnação, mas eu vou tentar responder muito rápido aqui, sem entrar muito em detalhes. A pessoa morrer antes da hora é possível, sim, em função das atitudes dela. Morrer depois da hora é muito complicado, porque acabou as partes de alma que ela tinha para viver. Subiu a última faísca, vamos chamar assim, como a gente colocou. Como é que a pessoa poderia viver mais? Mesmo assim, existe essa possibilidade através de uma coisa que a gente chama de ibur. O que é ibur? Existem algumas formas de uma alma entrar dentro da gente. O mais famoso que as pessoas entendem é quando a pessoa é possuída e tal. Não é isso. Ibur é quando uma alma, muitas vezes até mesmo uma alma boa, ela entra dentro da gente sem a gente perceber, se une com a nossa alma e ajuda a gente até mesmo a crescer. Tem pessoas, inclusive almas muito boas, que tiveram determinadas mitzvot que deixaram de fazer no mundo. E às vezes, quando uma pessoa vai fazer determinada mitzvah, essa alma entra junto com ela no corpo para cumprir determinada mitzvah. Aqui o que acontece? Se a pessoa já chegou no último momento, da última faísca que era para morrer, se uma outra alma entrar junto com a alma dela, ela pode continuar em cumprir os dias de vida. Isso não é uma coisa muito comum de acontecer, mas pode sim acontecer. Isso, quando a gente entrar na aula de reencarnação, a gente vai explicar isso direitinho e como funciona. Show de bola. Galera, muito boa a participação de todas. André, tá aí? 100%, capitão. Te convocar aí para fazer o fechamento desses negócios todos aí, que não é comigo não. Você que é o hacker aí. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Bezerra Hashem, na terça que vem a gente continua aprofundando ainda nesse assunto de Kabbalah. Muito bom, Rabino. Coloca a voz, como sempre, arrasando, abalando. Pessoal, já tirei vocês do castigo, já liberei vocês para liberarem o áudio. Podem conversar agora no chat com quem quiser. Podem agradecer o Rabino. Muito bom. Razak Baruch, à vontade. Didática, muito boa. Excelente mesmo. Muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigada a todos.